meus queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o mestre das chaves, o MOSFET, o rei do chaveamento. Temos um assunto bem interessante para hoje, pessoal. Então, vamos seguir juntos. Bom, pessoal, para contar a história do MOSFET, eu preciso ir lá para os primórdios, lá para o começo de tudo. E esse começo, deixa eu mostrar aqui, cabecinha branca. Esse começo, hoje eu tenho 71 anos, eu não vivi o começo. Também não sou tão velho assim, mas eu vivi uma parte interessante depois do início que eu vou dar. Então, eu vou por partes. Primeiro de tudo, eu vou começar com partida de um motor, de uma carga qualquer, de corrente contínua, no passado. Vocês estão vendo aqui uma fonte de corrente contínua, uma carga. Podia ser lâmpada, podia ser motor, podia ser o que fosse. Sentido do giro e fim de papo, ou desligado ou ligado, mais nada. Ou está ligado, ou 1, ou está 0. Nem se sonhava em eletrônica digital, mas era 0 ou 1, ou desligado ou ligado. Então esse foi o início de tudo. Desse eu não participei. Agora eu vou passar para um segundo aqui, para um próximo, que eu acho muito legal, que é o seguinte. Esse cara aqui, que está réu aqui, é o reostato. Eu vou me posicionar com um parente dele, vamos dizer, mas que vai dar uma boa exemplificada para vocês do que era na época, tá bem? Ok, pessoal, esse cara aqui, esse gigante aqui, esse bicho aqui, ele pesa mais ou menos uns 9 quilos, do meu laboratório. Esse aqui é um variac, não vamos falar sobre isso agora, mas ele tem um princípio bem parecido com o do reostato. E o reostato, vocês podem ver que ele começa aqui com 0 volts, e eu tenho uma regulagem até 250 volts. Na verdade, esse aqui é um reostato, é um variac, e ele tem um controle. Eu quis mostrar para vocês que você tem aqui o controle linear, você vai aumentando e você chega de 0 até 250 volts de corrente alternada. Isso aqui é fantástico para bancada, para testes, para ensaios, uma série de coisas. Mas eu quis mostrar isso para vocês. Esse cara aqui, ele tem aqui um voltímetro, tudo, entrada e saída. Só para dar um exemplo. Quando eu mostro isso, agora você imagina uma coisa assim, onde a pessoa pegasse aqui, fizesse assim e fosse girando. Imagina que isso aqui fosse assim, ó. Eu vou montar aqui. Fosse assim, uma manivela, tá vendo? Uma manivela. Onde eu estou querendo chegar, eu já vou dizer para vocês agora mesmo. Tá bom, eu falei do variac, mas para fazer uma analogia com o reostato. Quando eu coloquei para vocês essa condição, que ele estaria aqui ligado naquele botão aqui, e ele vai fazer esse movimento, como se uma manivela fosse, eu estou querendo chegar lá no ano de 1960, 60 e pouco, aí estou velho, hein? Eu estou querendo chegar nesse ano para dizer para vocês que, embora eu fosse criança, eu me lembro disso, a gente pegava bonde em Santos, em Curitiba, eu acho que no Brasil inteiro, eu penso, Rio de Janeiro, São Paulo, existia um bonde. E o bonde, se vocês forem fazer uma pesquisa de curiosidade em museus, que mostra algum bonde, alguma coisa, vocês vão ver que tinha, à frente, tinha o motorneiro. O motorneiro, nome miserável, era o maquinista, era o piloto do bonde. O bonde corria sobre trilhos e em cima ele tinha aquele suspensório, um tipo suspensório onde corria os fios. Tinha o fio aqui, ele corria aqui assim, raspando. E aqueles carrinhos de dar trombada dentro do parquinho, lembram disso? Pronto. Então esse era o bonde. O bonde, ele tinha na frente, onde estava o motorneiro, que era o maquinista, o motorista dele, ele tinha então deixa eu levantar minha mão aqui, ele tinha esse reostato,
ele tinha uma alavanca, uma manivela, que ele aumentava e ele diminuía. À medida que ele aumentasse ou diminuísse, ele estava mexendo num armário de 1 metro por, sei lá, um negócio enorme, e embaixo do assoalho, olha que loucura, embaixo do assoalho, bonde está aqui, o assoalho está aqui embaixo. Embaixo do assoalho do bonde eram várias resistências. E essas resistências ele fazia com o reostato como se fosse um potenciômetro, como se fosse um botão de volume do rádio. Só que gigante. Ele fazia a troca das resistências, percentualmente falando. Só que o grande pulo do gato para trás, não é um pulo de vantagem, um pulo errado, um pulo ruim, é que a perda de calor era absurdamente grande. Por quê? Porque a hora que ele tivesse com uma tensão chegando ali no reostato, e ele fosse botar para um motor de 20 cavalos, por exemplo, 20 CV, que está lá embaixo, que é o que vai girar o bonde, quando ele botasse 50% dessa carga, os outros 50% não ficaria guardado. Os outros 50% seriam perdidos em calor. Se ele botasse 30%, os outros 70% seriam perdidos em calor. Então o bonde era uma coisa muito engraçada, porque no frio ele era agradável. Se vocês verem as fotos de bonde, vocês vão ver que ele não é todo fechado, ele não tem janelas, essas coisas todas para fechar, porque não ia ser possível. Porque no inverno ele era agradável, vamos dizer, esquentava um pouquinho. Mas no calor, ele era uma air fryer. Ele esquentava demais, ele torrava as pessoas. Eu tenho até a impressão, vai virar piada, né? Mas eu tenho até a impressão que ele é o precursor da churrasqueira, da picanha. Porque era muito calor, minha gente, era muito calor. Pronto, esse é o reostato. É o que você vai alterando a gama, o percentual de carga que você vai dar. Lembrando, não tem dissipador nem nada. Hoje na eletrônica você não usa um dissipador, você não usa, eu tenho aqui um, você não usa um dissipador pequenininho assim, olha o MOSFET aqui, você usa um dissipador. Naquela época, o dissipador do reostato era o bonde, e a picanha era eu e quem mais estava comigo lá dentro. Ok, pessoal? Então, por curiosidade, vocês podem buscar no Google, alguma coisa assim, vocês vão ver reostatos daquela época e tudo. Uma outra historinha que eu vou dar rápida também sobre o reostato era assim, antigamente, os elevadores, motores de corrente contínua, motores que você tinha que controlar a velocidade, você não tinha outra alternativa, você não tinha uma eletrônica desenvolvida, nada. Então era reostato também. E como é que acontecia? Ele era uma potência muito alta e ele ficava, os elevadores, os motores lá no alto, aquela coisa toda, e lá no subsolo, lá na garagem, lá embaixo do prédio, ficavam os reostatos enormes, uma sala dos reostatos, imagina, uma sala de sauna. E aí, o que acontecia? No verão, tinha exaustores que ia puxar ia estar ligado direto, corrente alternada, tirando esse excesso de calor. Porque quando eu falo excesso de calor, eu falo um calor insuportável, eu falo um calor de sauna mesmo. Mas no inverno, normalmente o síndico já orientava o caseiro, lá não é caseiro, como é que chama? Eu esqueci o nome agora. Aquele cara que morava, o zelador. Ele pedia para o zelador e falava: deixe a portas, corredores, tudo liberado no inverno, porque o calor que era emanado daquilo, quando estava em operação, e já mantinha muito tempo, ele era jogado para os corredores. Ele jogado para os corredores e era um aquecimento quase central para uma parte do prédio. Então, o brasileiro sempre dando um jeitinho, né? Sempre dando um jeitinho. Então, essa, eu acho que é a história do reostato. Então, veja, começa não tendo nada, é 0 ou 1 para ligar, passamos agora pelo reostato, o reostato é um controle linear, porque ele tem aqui os resistores, vamos dizer, as resistências todas, e ele vai passando,
Ele vai passando e vai aumentando resistência. Agora eu tenho uma, duas, três, quatro, e faz a coisa funcionar. Um controle de velocidade completamente arcaico e excessivamente consumível em calor, em desprendimento de calor. Esses são os controles lineares. Vamos passar para o próximo agora, comentário também, para daí nós chegarmos no nosso herói, que é o mestre das chaves. Ok? Legal, pessoal. Agora cheguei no transistor. O transistor bipolar de junção, TBJ. Imagine uma fonte, ele vai direto para o coletor do transistor e o emissor do transistor para a carga. E como é que eu controlo essa velocidade daqui para cá? Aumentando com um potenciômetro aqui e um resistor para polaridade, para polarizar o circuito, eu vou mandando uma carga aqui. Mas a carga que eu vou mandando aqui é o quê? Eu vou aumentando a corrente, aumento a tensão, aumento a corrente também. Eu controlo a corrente, isso quer dizer. Eu vou fazendo esse movimento e ele vai acelerar ou diminuir a carga, o motor, a lâmpada, um dimmer, seja lá o que for. Só que esse é um controle, comparado com o reostato, fantástico. Mas ele ainda precisa de dissipadores de calor. Por que dissipador de calor? Por quê? Porque ele também sendo linear, ele não gasta só o que consome, vamos dizer. Só o que eu usar é o que eu vou gastar e nada mais. Não. A energia vem para cá, o que ele usar aqui para controlar por aqui, ele vai fazer a carga do motor ou da lâmpada ser menor ou maior. Mas o que ele não usar vai ter que ser dissipado em calor. Então existe muita perda, existe muito aquecimento. É uma coisa ainda antiga, mas já com um componente mais moderno, que é um transistor. Só que mal se imaginava que logo mais ia chegar um herói. Esse é o herói. Pois bem, chegou o grande momento. Aí apareceu, alguém teve a ideia, não vou na história do criador, eu não vou atrás disso agora não, tá bom, pessoal? Eu vou aqui na minha ludicidade dizer para vocês, chegou a época que alguém ficou observando e falou, peraí, se eu tiver uma fonte e se eu abrir essa chave, o motor vai parar. Vamos falar de motor, vai. O motor podia ser uma lâmpada, mas o motor vai parar. Se eu fechar essa chave, o motor vai partir no 100%. Então, peraí. E se eu abrir e fechar rápido essa chave, eu vou deixar de ter o tal do controle linear, aquele controle linear. Eu vou deixar de ter e vou passar a ter um controle 0 e 1. Controle praticamente digital, né? 0 e 1. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes eu vou precisar abrir e fechar essa chave para simular alguma coisa? Aí aparece o controlador, o PWM, Pulse Width Module, ou meu inglês é uma desgraça, modulador por largura de pulso. Pulso é cada pulso que der aqui, pá, abrir a chave. Modulador que ele vai modular. E a largura do pulso, Bom, eu vou falar sobre isso daqui um minutinho, então. Já deu uma base para vocês e uma ideia de que chegou um negócio novo. Esse cara aqui, ele vai virar e virou um MOSFET. Ok? Então, PWM é quem vai controlar esse movimento aqui. Bom, pessoal, eu vou falar sobre esse gráfico aí com vocês. Apareceu, aqui na minha imagem pequenininha, apareceu e chegou o MOSFET. O MOSFET, ele não seria mais um componente, como o transistor TBJ, não seria mais um componente com controle que para modular seria com controle linear. O MOSFET, ele chegou a ser um 0 e 1, muito rápido, muito poderoso. Imaginem que a 65 kHz, ele faz 65 mil, abre e fecha, vamos dizer, por segundo. É muito, é uma coisa inacreditável. Para mim ainda é inacreditável, é absurdo isso. Mas enfim, vamos lá. Olha aqui, ó. Isso aqui, eu estou representando aqui
uma onda quadrada, está aqui, ela é esse azul até aqui o final, ok. Essa onda quadrada, ela é aqui nesse primeiro, ó, a primeira onda aqui que ela faz, o primeiro movimento que ela faz, eu chamo isso de período, o período T. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, e a ideia não é essa. Eu quero apresentar, eu quero humanizar o MOSFET para vocês entenderem que ele é um personagem, ele é um ser. Ok. Então, mas tudo bem, é um período. Nesse período, o pessoal descobriu, falou, se eu deixar tempo on, tá aqui, ó, vocês podem ver, T on, T off, tempo ligado, tempo desligado. Ok. Se eu deixar 50% do tempo ligado e depois 50% do tempo desligado, por analogia, vocês vão imaginar, pô, o brilho da lâmpada ficou em 50%, porque metade ligado, metade desligado. Se eu deixar 75% ligado e 25% desligado, o que eu fiz? Eu aumentei o brilho da lâmpada. Então, vocês podem ver aqui, nesse gráfico, vocês podem ver que a linha tracejada vermelha, que é a potência média, aumentou a potência. Agora, se eu deixar 25% só ligado e 75% desligado, o que eu fiz? Eu desci, eu diminuí a potência. Então, serve para lâmpada, serve para motor, serve para tudo. E como é que eu faço? Mas quem é que controla a velocidade? Quem é que controla a velocidade? É o tempo que está ligado. O tempo que está ligado. A onda está ligada. O tempo que está fechado. Aqui, deixa eu ver. O tempo que o contato está fechado. Fechou, passou energia. Abriu, parou. Fechou, passou. Abriu, parou. Agora imagina 65 mil vezes por segundo, como é que é a loucura disso? Não aquece nada, e aí funciona de que forma? Enquanto eu estiver consumindo 75%, eu não estou perdendo nada. Enquanto eu tiver, claro que essa linha reta, ela nunca vai existir, porque entre um ligado e um desligado, vai ter, se eu exagerasse um absurdo, eu vou dizer que ia ter uma rampa assim, uma rampinha. Mas é mínima, a gente está falando em nanosegundo. Olha onde vai essa unidade. Pois bem, então, o tempo que está ligado é o tempo que controla isso. E eu já deixei aqui para vocês não esquecerem, Dutch Cycle. Dutch Cycle é o ciclo ligado, é o tempo que está ligado. O tempo que está ligado é o tempo que vai determinar a velocidade do motor. Agora, gente, veja uma coisa, que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Antigamente você pegava e saía, aqui meus dedos, saía pulando de resistência em resistência para aumentar ou diminuir a velocidade. Hoje você fica olhando e fica pensando, fala, meu Deus, como é que esse negocinho aqui, como é que essa coisinha aqui dentro, se eu estiver falando o datasheet dele, se eu estiver falando de 65 kHz, eu estou falando de 65 mil pulsos por segundo. Não dá, não tem. Para minha cabeça velhinha é estranho demais, mas é fascinante, sabe por quê? É verdade. É verdade, gente. Então, você controla tudo com isso. Mas como você controla com isso? Mas essa caixinha aqui, isso aqui, o que eu faço com isso? Como é que eu faço a modulação? Pronto, aí entra um outro circuitinho que chama PWM, controle de PWM, que é o controle por largura de modulação do pulso. O que é isso? É o Dutch Cycle. É o tempo que vai ficar ligado, é o tempo que vai ficar desligado, é tudo controlado eletronicamente por um componente assim, ó, desse tamanho. É tudo assim hoje, tudo desse tamanho. Então, existe ainda algumas fontes. A Samsung ainda não. A Samsung TV, ela tem umas fontes chaveadas que dentro do MOSFET já está aqui dentro um controle de PWM. Então já está tudo
agregado, tudo integrado num encapsulamento só. Então é muito interessante. Então, eu acho que como básico, como uma base para vocês entenderem, e deixa eu lembrar mais uma vez, eu estou na fase de apresentar os componentes, humanizando-os, apresentá-los como personagens, como seres. Por isso que eu chamo ele o mestre das chaves, porque ele que vai fazer os chaveamentos, ele fazendo os chaveamentos numa precisão e numa velocidade absurda, ele vai controlar velocidade de motor, ele vai controlar iluminação, como se um dimmer fosse, ele vai fazer coisas fantásticas, como faz. E num próximo momento, eu tô no capítulo, esse capítulo, eu não sei se é o 7 ou 8, mas eu estou nesse capítulo, e quando eu chegar no capítulo 14, eu terminei essa série. Aí, pessoal, eu vou convidá-los, por isso que eu peço, assistam, deem um joinha. O velhinho não tem muito tempo para esperar, não, viu? 7-1 é tempo para dedéu. Então, dê um joinha, assista o que eu estou apresentando para vocês. Se acharem justo e considerem a possibilidade de me seguir, de se inscrever no meu canal, porque eu quero mostrar muita coisa. Eu quero fazer uma coisa que chama compartilhar. Eu não estou ensinando nada para ninguém, eu estou aprendendo junto com vocês. Eu quero ensinar. Eu já tive empresa, eu tive um monte de funcionários e tudo. Hoje eu quero compartilhar amor, amizade e conhecimento. São 50 anos de experiência. Eu acho que eu posso agregar alguma coisa de valor para os amigos queridos que estão assistindo. Então, quando terminar essa série de 14 vídeos, vai começar a final. Final não, vai começar uma saga. Que vai ser uma saga com reinos, com um monte de coisa, batalhas, componentes protegendo uma placa. Vocês vão gostar muito, porque no final de cada capítulo desse vai haver uma prática de bancada, uma amostra, com multímetro, com osciloscópio, com injetor de sinais, com variac, com o que for necessário, eu vou colocar. Se eu não tiver, eu vou correr atrás. Eu vou roubar o dinheiro na igreja, mas vou comprar, eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês tudo o que for possível e necessário para que vocês tenham uma boa base de tudo. Depois a teoria, aquela teoria engessada, aquela coisa de faculdade, aquela coisa, não aguento mais, cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sei lá mais o quê. Deixa para depois. O mundo está sofisticando demais e está precisando de solução, não de complicação, minha gente. Então, por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Joinha, joinha, pelo amor de Deus, joinha pro velhinho. Assina lá. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência de vocês. Eu amo todo mundo. Até breve.